Olá a todos, eu sou a Alice. Eu sempre pensei que filmes de terror não eram reais. Eu estava errada. Eu tinha uma vida completamente comum. Eu nunca conheci os meus pais. E até recentemente eu morava em um orfanato. E então, eles apareceram. Uma mulher de vermelho e um homem de preto. Eles me acolheram na sua família. E foi quando a minha história estranha começou. Se você não tem medo, então escute até o final. Eles me trouxeram para sua casa enorme. Eles pareciam muito gentis, embora tristes. Eles me disseram que eu poderia apenas chamá-los pelos primeiros nomes, Clarice e Carl. E também que eles têm um filho. Mas ele não estava se sentindo bem e eu o encontraria mais tarde. Dias passaram e eu nunca o vi. A comida foi levada diretamente para o seu quarto. A porta estava sempre fechada e com as persianas fechadas. Uma vez percebi que ele me observava da janela. Perguntei a Clarice por que ele nunca aparece. Parecia tão estranho para mim. Ela disse que eu não tinha nada a temer e que ele e eu definitivamente nos conheceríamos, só mais tarde. No dia seguinte, Clarice e Carl partiram para a cidade. Uma tempestade começou e as luzes se apagaram na casa. Eu estava com medo de me sentar sozinha no escuro, especialmente em uma tempestade terrível. Decidi que seria melhor esperar com outra pessoa. Eu não sabia o que estava esperando por mim atrás daquela porta, mas bati. Ele não abriu, mas acho que o ouvi respirar perto da porta. Eu saí, pelo menos não estava tão escuro lá, e percebi que ele estava me observando de novo. Decidi que iria bater em sua porta até que ele abrisse, mas a porta do seu quarto estava aberta. Eu entrei. Ele estava sentado de costas para mim, e então ele se levantou bruscamente. Naquele momento, um relâmpago brilhou e eu vi que os seus dentes eram extraordinariamente grandes. E eles estavam cobertos de sangue! Eu gritei e naquele momento ele se aproximou de mim. E ele tirou as presas de brinquedo de sua boca. O idiota estava apenas brincando comigo. E eu quase sujei a calça. E ele achou engraçado. E você sabe, ele acabou sendo totalmente normal. Um pouco pálido e magro, mas ainda bonito. E ele tinha olhos amáveis, como os de uma criança. Eu não conseguia nem ficar com raiva dele por muito tempo. Ele disse que há muito tempo queria me conhecer. É uma pena que os seus pais não o deixaram sair da sala. Eu perguntei por quê. Ele me disse que a última semana tinha sido especialmente quente e que ele sempre ficava mal no calor. Além disso, ele nunca deve sair ao sol. Então as suas janelas estão sempre fechadas. Eu não entendi que tipo de doença era e pensei que ele ainda estava me pregando uma peça. Em seguida, ele me levou a um computador e pesquisou a doença da porfíria. Se ele sair apenas ao pôr do sol e para se curar, ele precisava beber sangue, como um vampiro de verdade. Essa última parte me chocou, mas ele disse que estava brincando. Ele não bebia sangue humano. Ele recebeu injeções com sangue geneticamente modificado. Isso não me fez sentir muito melhor. Conversamos até tarde da noite. Ele era estranho, mas doce. Até me peguei tentando não me apaixonar por ele. Afinal, ele era como um irmão para mim agora. Quando seus pais voltaram, achei que eles estavam felizes por não precisarem mais escondê-lo de mim. Mas na manhã seguinte, a Clarice me pediu para tratá-lo com cuidado. Eu disse a ela que faria de tudo que eu pudesse para ajudá-la a melhorar. Aí ela disse que ele nunca melhoraria. Ele tinha mais 2 meses de vida. Não mais. E que ele não sabia sobre isso. Não havia necessidade de aborrecê-lo. Comecei a passar todo o meu tempo com ele. Eu não conseguia acreditar que este menino brilhante e gentil estava realmente morrendo. Uma noite, ele me acordou. Ele me convidou para uma caminhada. Entramos na floresta. Acontece que ele tinha um esconderijo secreto lá. Ele me pediu para fazer algo por ele. Ele me deu um pedaço de papel amassado. Eu perguntei o que era. Ele disse que era sua lista de coisas a fazer. Ele acrescentou que sabia que iria morrer em breve. Alguns dos desejos em sua lista foram riscados, e alguns tinham sinal de mais. Ele me pediu para ajudá-la a conhecer uma garota. Eu não podia dizer não para ele. Eu pedi a Clarice que nos deixasse ir à cidade, mas ela disse que era muito perigoso para ele. Então, decidi agir por conta própria. Quando todos estavam dormindo, eu peguei emprestado o cartão de crédito e as chaves do carro de Clarice e o acordei. Eu disse a ele que havia chegado o dia da loucura que ele queria. E fomos a um bar.
Começamos com uma cerveja grande. Começamos a procurar uma garota adequada para ele. Ele estava claramente envergonhado e eu queria convidar uma loira bonita para a nossa mesa. Ela estava olhando para ele, mas ele me impediu. Ele me disse que eu não precisava chamar ninguém. Ele estava feliz apenas por estar comigo. A ideia com a garota falhou, mas decidi que naquele dia completaríamos mais um item de sua lista. Nós dirigimos para nossa clareira na floresta. Pedi desculpas porque a coisa da garota não deu certo. Ele não disse nada. E então, eu o beijei. Quando chegamos em casa, seus pais já estavam esperando por nós. Eu pensei que eles iriam ter um ataque, mas eles disseram estritamente que isso nunca mais poderia acontecer novamente. Um mês depois, ele foi levado ao hospital. E então, ele se foi. Eu ainda não consigo acreditar. Alguns dias depois, a Clarice me deu uma carta. Era dele. Eu não consegui abrir por um longo tempo. Vários meses se passaram. Clarice e Carl são gentis comigo. Eles veem como é difícil para mim, mas me pedem para ficar com eles. Me disseram que foi ele que pediu que tivessem uma criança de orfanato, para lhes dar a oportunidade de crescer numa família boa, que ele tinha. Eu não quero ofendê-los, mas é muito difícil para mim ficar nesta casa. Tudo aqui me lembra dele. O que você faria se fosse eu? E sim, seu nome era Kevin, e ele tinha apenas 16 anos. Obrigada por ouvir essa história até o fim. Olá, sou o Charlie, tenho 19 anos e passei 10 horas sozinho com uma linda moça num elevador quebrado. Era tempo suficiente para superar as nossas inseguranças e mostrar um ao outro o nosso melhor lado. Mas tudo deu errado. Aconteceu na véspera do Natal. Entrei no elevador e vi que a minha colega de viagem ao 6º andar era uma moça muito bonita. Eu respirei mais fundo para sentir melhor o cheiro do perfume dela até que o elevador balançou e parou. Eu estava confuso, me perguntando o que tinha acontecido, pois ela já estava tentando relatar o problema para o serviço de elevador. Que estranho, ninguém está respondendo. Eu sou a Dina, ela disse sorrindo. E eu sou o Charlie. Ela me olhou, meio que questionando, esperando que eu dissesse mais alguma coisa, mas absolutamente nada me passou pela cabeça. O tempo passou e eu continuei em silêncio, tentando olhar para ela de maneira natural, como se eu não tivesse envergonhado com o silêncio incômodo. Eu queria muito conhecê-la melhor. Quando é que eu teria outra oportunidade como esta? Eu não fazia ideia de por onde começar. Ela falou primeiro. Está demorando muito. Espero que a gente consiga sair a tempo de aproveitar o feriado. Eu ouvi falar que alguém uma vez ficou 42 horas em um elevador quebrado. Fiquei em silêncio quando a vi olhar para mim com os olhos assustados. O que eu tinha feito? Eu sou um completo idiota. 1 hora se passou. Depois de 2 horas, estávamos sentados no chão com as costas encostadas às paredes, não tão limpas do elevador. Depois de 4 horas, estávamos mexendo nos nossos pertences em busca de pelo menos algum tipo de comida. Depois de 5 horas, dividimos um doce que a Dina encontrou na mala dela. Depois de 6 horas, sentimos que nos conhecíamos há cerca de 100 anos. Neste momento tão legal da nossa prisão, de repente percebi que mais do que tudo, até mais do que a Dina, eu só queria uma coisa. Eu precisava urgentemente ir ao banheiro. A Dina percebeu que havia algo de errado comigo. Eu não queria falar, mas não conseguia aguentar mais. Ela tirou rapidamente uma garrafa de água vazia da bolsa dela. Pega, faz aqui. Eu fiquei chocado. Eu não podia fazer isso na frente dela. Sério, pode fazer. Só vai ter um problema de verdade se eu tiver que fazer também. Uma garrafa não vai me salvar. Pega aqui, eu vou me virar mesmo. Eu tentei, mas nada funcionou. Parecia que já estava chegando no meu ouvido, mas eu não consegui eliminar uma simples gota que fosse. Você vai ouvir. Eu não consigo. A Dina pôs fones de ouvido, mas isso também não funcionou. Então ela ligou uma música alta no telefone para que eu me distraísse. Então, de pé no canto mais distante do elevador, de costas para a Dina, enquanto uma música relaxante do Sting tocava, finalmente consegui.
Coloquei a tampa da garrafa e, morrendo de vergonha, eu a coloquei atrás da minha mochila. E eu estava prestes a agradecer a ela quando o elevador recomeçou a andar. As portas se abriram e pudemos sair. Estávamos quase saindo quando ouvimos um grito alto do técnico. Pessoal, vocês esqueceram a limonada de vocês! Tive que voltar para buscar aquela maldita garrafa. Eu nunca consegui o número da Dina. Isso ficou algo embaraçoso no final das contas. Então, foi aí que nos separamos. Obrigado por ouvirem a minha história.